vocês podem parar. Bom, então essa aula é sobre uma pequena variação que acontece para tratar documentos muito grandes, na verdade, coleções que têm documentos muito grandes e documentos muito pequenos, então é necessário fazer algum tratamento disso, né? Porque os documentos grandes têm uma tendência a fazerem mais pontos, né? Porque tem mais palavras, coisas assim. Então, qual é a questão, né? É a influência, né? A similaridade do cosseno, ela realmente ela evita que o tamanho do documento influencie muito. A gente viu isso na aula passada, né? Então, você está olhando só o ângulo, não está olhando a distância entre os vetores, as coisas funcionam melhor. Tá? Só que, na prática, ainda há influências, né? Então, fazendo testes, né, eles descobriram que documentos longos são mais relevantes do que a similaridade do cosseno pode entender. Né? Certamente, isso acontece quando você começa também a sofiscar mais e botar mais palavras que agem como sinônimos, né? E aí o que acontece? Sinônimos, no caso, são sinônimos estritamente estatísticos, né? Que aparecem palavras que têm tendência a aparecer no mesmo documento. Tá? E aí acontece que o modelo vetorial simples, um pouquinho sofisticado, já não começa a tratar isso bem. Né? A verdade, né, é que para documentos curtos, a probabilidade de recuperar acaba sendo maior que a probabilidade de relevância, o que, de certa forma, é bom, porque você vê um documento. Né? Mas já nos documentos longos, eles medindo assim, nos exames, nos testes, eles descobriram que a probabilidade de relevância é maior que a probabilidade de recuperar, o que isso é ruim, que significa que você acaba não recuperando. Né? Então, ou ficando atrás no ranking. Né? Então, isso é ruim. Então, a gente sabe, né, que o produto escalar dividido pelo tamanho dos vetores, né, ocorre um efeito duplo. Né? Primeiro, os termos muito grandes, né, ou seja, os termos que aparecem muito, eles são meio que eliminados pelo cosseno, mas também há uma grande quantidade de termos. Então, o que acontece é que há uma espécie de a similaridade do cosseno acaba supercompensando os documentos grandes. Então, a questão é assim, né? Desfavorece os documentos grandes. Né? A gente tem aí a probabilidade de recuperação, a probabilidade de relevância. Então, a gente tem, se a gente bota a probabilidade de recuperação ser maior que a de relevância, significa que a gente tem mais chance de recuperar um documento relevante do que só a relevância dele. Então, a gente está favorecendo achar o documento. Né? Quando o documento é muito grande, essas curvas vão se alterando, né? Até tem um ponto que elas se cruzam. Né? Claro que, na teoria, elas se cruzam num ponto específico, porque essa curva, na teoria, é uma curva, né? Mas, na prática, você tem exemplos de experimento, tá, gente? Você tem resultados de experimentos, né, mostrando que isso acontece. Né? E a gente pode fazer uma suposição, por exemplo, que é como se fosse um tratamento linear. Né? Então, a gente fala, a gente tem aqui um fator de normalização, né, onde as coisas crescem de um certo jeito, e eu vou trocar esse fator de normalização. Esse fator de normalização, na verdade, ele não existe, né, mas ele existiria na fórmula, vocês vão ver, né? Eu vou trocar esse fator de normalização para tentar rodar, mexer na curva de probabilidade de uma certa maneira. Tá? Então, o que eu quero pensando na reta aqui é fácil, né? Do jeito que estava antes não é bom para mim. Mas se eu rodar, né, ou seja, eu posso fazer tanto a curva de probabilidade de recuperação ser mais próxima da de relevância nos dois lados, né, dando uma rotação justamente em torno
do ponto de pivô. Tá clara a ideia? Apesar, né? A disposição é essa. Então, existe um ponto de pivô, o famoso problema do... Existe um ponto de pivô, eu vou querer, tipo, abaixar essa aqui, né? Essa aqui é de... Não, essa aqui é de... Essa aqui é de relevância, ela é fixa. Eu posso mexer na de recuperação, que é essa aqui. Eu quero levantar isso aqui e abaixar essa aqui ao mesmo tempo. Tá? Supondo linear, né? Eu vou rodar uma reta. Então, genericamente, né, o que eu quero fazer, né, é pegar a minha fórmula, né, que antes era só isso sobre isso, né, produto escalar do cosseno, né, dividido pelo tamanho dos dividido pelo tamanho dos vetores, né? Então, na verdade, é o produto escalar normalizado, né? E eu vou, hoje em dia, o que eu tenho é que isso aqui é 1, isso aqui é 0. Tá? Isso é que eu tenho antes de normalizar. Então, o que eu vou botar é justamente esse fator de normalização, dando um ângulo aqui, né? E medindo. Eu quero dividir um pouco por esse aqui, mas eu vou dividir um pouco também por esse número P aqui. Então, essa parte aqui que é nova na minha forma. Isso aí é como se tivesse um pivô, né? Ponto P, onde eu vou rodar o ângulo da minha reta. Ó, né? Outra maneira de tratar, né, é você mudar os WI, tá? Para reduzir, né, o impacto da frequência. Né? Se lembra que a gente tinha a normalização, né, do TF, né? Era o TF, né, sobre uma das fatores era o maior, né? Eu vou botar aqui o maior TF, max TF. E esse número aqui, né, tinha um tamanho. Mas se o TF fica muito grande, né, essa coisa pode não ser satisfatória também, então ele propõe essa nova fórmula, né, onde você aplica os logs. Né? Então ele tem isso aqui, entrando aqui, né, trabalhando com TF. É uma espécie de normalização também, só que sobre a média, né, gente? A gente não chamaria de normalização. Então, ele faz a segunda mudança. A primeira mudança, ele mexe no ângulo. Né? Na segunda mudança, ele escolhe um W que ele acha mais adequado para ele. Né? E aí ele inventa uma notação, né? Que é essa notação LNTC, LNC, LNTC. Tá? Vão ser 3 letras aqui indicando, né, como você está fazendo. Então, esse aqui é um peso do W no documento, né, e aqui é um peso do W na consulta. Né. Então, aqui a gente vê como que eu escolho os pesos na consulta, como que eu escolho os pesos no documento. Tá? Isso que o artigo fala. Então, a regra é, ou eu pego o natural, por exemplo, só o F, né, ou eu pego a logarítmica, ou eu pego essa que ele chama de logarítmica aumentada. Né? IDF, a segunda letra. Né? Eu uso ou não uso. Né? E a normalização do tamanho, não uso nenhuma.
né, que é, essa vai ser horrível, né? Uso o cosseno ou uso um único pivô. Tá? Então, ele vai gerar uma família de soluções, né, do pivô, onde você pode ir trocando a forma. No artigo, ele analisa o desenvolvimento, o desempenho, né, dessas três leituras. Então, você vê que são várias maneiras de compensar o que está acontecendo. Né? Então, isso é que eu falo que muita coisa que a gente usa hoje é um modelo vetorial sofisticado para atender. Então, podia ter dois pivôs, né? Um modelo vetorial para atender as características que vão sendo encontradas ao longo do trabalho com o próprio modelo vetorial. Né? Esse é um tipo do pivô que até já está incorporada na aula passada, eu só não falei sobre ela. Sobre ele. Não, isso aqui eu vou falar mais tarde. Né? Um outro caminho de solução é falar: o modelo vetorial não serve, né? Então eu vou inventar outro modelo. Tá? Que também é viável, mas às vezes a vantagem do modelo vetorial é que ele tem certas facilidades de serem usados, né? E a interpretação geométrica é muito boa. O próprio Heisenberg, que era o cara era o homem do modelo probabilístico, né? Mais tarde ele escreve um livro que fala a interpretação geométrica da information retrieval. Então, essas coisas é muito mais fácil você pensar no modelo vetorial das coisas no espaço e ver o que está acontecendo. Tá? E você está, na verdade, medindo, mudando a forma de calcular a similaridade, a forma de mapear no espaço, criando uma distorção no espaço que favorece certas coisas, né? Essas margens que você está fazendo. Ok. Então, fica esse exemplo aí. Eu vou parar a gravação aqui, né?